autossuficiência é um conceito que é muito explorado quando se pensa em sistema de produção, em comunidades e coisas do tipo. Mas, a nível individual, eu nunca ouvi, pelo menos nunca participei de uma discussão sobre isso, nunca ouvi ninguém refletindo sobre isso de uma forma mais específica, mais objetiva. Mas, na verdade, essa questão, eu acredito que esteja no cerne do desenvolvimento pessoal, da evolução, da expansão de consciência, chame do que quiser. Porque, o que quer dizer essa porra? Independência seria outro termo aplicável aqui, mas é basicamente ter, como consequência, o processo de desenvolvimento para que eventualmente se tenha as ferramentas necessárias para lidar com a vida, em todos os sentidos, da forma mais ampla possível, certo? Até pelo próprio processo de... Existem infinitas possibilidades para a vida de qualquer pessoa, certo? Eu estou aqui hoje, daqui a 3 anos, Deus sabe onde é que eu posso estar. Posso estar morando nas ruas da França, vivendo igual um mendigo. Eu posso estar milionário em Dubai. Eu posso estar... Tudo depende diretamente das escolhas que eu vou fazer durante esses X anos e da forma como eu mesmo vou olhar para dentro e para fora, certo? Para o meu mundo interior e para o meu mundo exterior. Eu chamo de meu mundo exterior porque ele é uma reflexão do interior. Então não seria o mundo. Nós, como seres humanos, não temos essa possibilidade de viver no mundo, de enxergar a realidade. Nós necessariamente construímos a própria realidade. Então sempre, qualquer tipo de avaliação em relação ao mundo, a vida é necessariamente filtrada através de lentes que nós mesmos construímos ao longo da vida, conscientemente ou não, tá? Não é questão de, não, eu penso assim, eu quero achar isso, eu enxergo aquilo. Isso é mais um processo automático, muito mais. E grande parte dessa busca pela autossuficiência é justamente trazer isso para a consciência, é compreender quais lentes nós colocamos entre nós mesmos e a realidade absoluta. Se é que isso existe. Eu acredito que exista, mas é conversa para outro momento. Agora, independente de qual seja o resultado dessa vida, né, de qual seja o seu momento, de qual seja o meu momento presente, de qual seja o seu momento, de qual seja o meu momento futuro, passado, presente, futuro, enfim. Independente, falo isso de forma literal, não importa qual seja a situação. Mais uma vez, volto, por exemplo, de um mendigo na França até um milionário em Dubai. Não sei porque eu falei França nessa porra, acho que um mendigo na França talvez esteja bem, né? Mas enfim, de um mendigo a um milionário, tá? Independente de onde, independente de com quem, independente do estado, da situação de saúde, física, psicológica, emocional, etc, etc. Independente disso tudo, ter autossuficiência é ter a capacidade de lidar com a vida da forma como ela se apresenta. E claro, inicialmente, para uma pessoa que não tem muita autossuficiência, a vida acaba se apresentando, a vida acaba se manifestando de uma determinada forma e a pessoa, não sei se essa é uma boa palavra, mas acaba sendo mais uma vítima, mais uma espectadora, essa palavra é boa. Acaba assistindo as coisas e vive num modo de reatividade. As coisas acontecem e existe reação, não a ação. Não existe a geração. Nada parte daqui e é manifestado no exterior. As coisas partem de fora e passam a afetar o interior. E claro, daí é um ciclo. E esse também é um assunto para outro momento. E ao passo de que, esse é o grande paradoxo da coisa, quanto mais autossuficiência uma pessoa qualquer desenvolve, menos autossuficiente ela precisa ser, no sentido de passa a ser menos necessário, passam a ser menos necessárias as ferramentas para se lidar com adversidades ou questões que afetam negativamente, certo?
pelo simples motivo de que a reatividade diminui e a atividade aumenta. Então, muitas dessas questões mais profundas do desenvolvimento, da expansão em qualquer sentido, acabam envolvendo paradoxos do tipo: quanto mais se tem, menos se precisa daquilo que se tem, e vice-versa. Certo? Quanto mais desprovido de algo, de alguma qualidade, de algum atributo, de alguma energia específica, de algum valor específico, dinheiro, por exemplo, mais o dinheiro é necessário. A passo de que, para quem é rico, a riqueza vem fácil. Né? Por exemplo, nesse sentido, nessa história da independência, da autossuficiência, é um conceito que acaba sendo muito parecido, e será muito parecido em diversos outros assuntos nessa linha. Agora, um exemplo prático disso, talvez um exemplo prático até demais, e é bom que seja assim, pensando na nossa geração, né? Estou supondo que você seja da minha geração também. E se não for, pense na minha geração, certo? Eu nasci em 95. A nossa geração é muito, mas muito desprovida de autossuficiência. É preocupante o quanto falta independência, autossuficiência, estrutura, certo? Para as pessoas da minha geração, ou da nossa. E o que isso acaba gerando? Quais são as consequências disso? Um despreparo para lidar com a realidade da forma como ela se apresenta. Certo? Mais uma vez, voltando. Pouca estrutura, pouca autossuficiência, muito vitimismo, muita reatividade. As coisas acontecem com uma pessoa, não através da pessoa. Certo? Então, faculdade é um puta de um exemplo. A vasta maioria das pessoas, hoje, em 2020, junho, sei lá que dia de junho de 2020, a vasta maioria das pessoas da minha geração que entram na faculdade, ou já estão na faculdade, estão miseráveis em relação ao futuro profissional, ao futuro de carreira. Miseráveis. Não estão insatisfeitas, não estão em dúvida, estão miseráveis. Às vezes nem sabem que o motivo é esse, né? Isso é parte da consequência da falta de autossuficiência. A expansão da consciência está muito ligado a isso. A expansão da consciência nada mais é do que compreender as coisas que estão acontecendo, trazer do inconsciente, do invisível para o consciente, para o visível, trazer da sombra para a luz, colocar em perspectiva, enxergar as coisas que estão acontecendo, independente de estarem no nosso campo de visão ou não. Mas quanto maior for, quanto mais amplo for quanto mais amplo for o meu campo de visão, mais fácil será lidar com, não só com a adversidade, mas com a vida como um todo. Certo? Porque você está enxergando mais do alto as coisas. A experiência, de certa forma, a independência, a maturidade, o crescimento, etc. Então a pessoa que está na faculdade está miserável porque não enxerga um futuro, porque não se vê fazendo aquilo, porque está ali só para ganhar dinheiro e não quer fazer aquela merda, ou achou que queria um dia antes de entrar, e daí entrou e está percebendo que não tem nada a ver, que aquilo está causando um sofrimento do caralho, que aquilo não faz nenhum sentido. Essa pessoa, raramente, infelizmente, raramente essas pessoas desistem, no bom sentido. Tá? Uma desistência pontual. Não estou falando de desistir, foda-se, não dá, a vida não dá, ela se mata. Não estou falando disso. Estou falando de desistir desse processo ineficaz, que é a graduação. Tá? Ou a pós-graduação ou tal. No caso dessas pessoas, não estou dizendo que a graduação é ineficaz. Depende, porra. Tem gente que nasceu para ser médico, gosta pra caralho disso aí, vai e vira médico. Tá? Mas eu estou falando da vasta maioria, porque o sistema de educação contemporâneo ele é extremamente estreito, muito estreito. Certo? Ele é um olhinho mágico, sabe? Um buraquinho ali de uma lente em todo um universo de possibilidades.
E caso você, por sorte ou azar, né, acabe se encaixando exatamente, caso a tua direção se encaixe exatamente naquele ponto unidimensional, num universo tridimensional, é ok. Que bom para você, então funciona, a faculdade é boa. Né? Pode trazer alguma coisa verdadeiramente positiva além da porra do salário. Né? Caso você não seja essa pessoa, que é muito provável, estatisticamente falando, você não é. Estatisticamente falando, compreenda isso, né? Falando com a maioria. Esse caminho vai ser completamente inútil, não só inútil, vai ser detrimental à tua vida, ao teu tempo, à tua saúde. Vai fazer mal, vai ser tóxico, vai te envenenar pouco a pouco, vai pingar veneno na tua corrente sanguínea, até um dia lá no futuro onde você está fudido, com 96 anos, percebendo que nunca fez merda nenhuma do que queria ter feito. E cada vez mais, cada ano que passa, fica mais difícil mudar esse rumo, porque está muito distante no caminho. A bifurcação aconteceu aqui atrás. Entendeu? Os caminhos já se separaram tanto, que a distância entre eles é infinita. Passa-se impossível dar esse salto. E quando você está nesse momento, lá na tua velhice, né, se arrependendo de ter vivido uma vida de merda, de não ter aproveitado ao máximo essa maravilha que é a porra da vida, é só lá que muita gente acaba se tocando da merda que fez, né? De não ter tido coragem para dar esse salto na hora que ele era cabível, que era possível. Possível sempre é, mas nós estamos sujeitos à dificuldade, né, à resistência. Então não adianta. Vão ter momentos onde é mais fácil, onde é mais difícil. Isso aqui que eu estou fazendo nesse momento é um salto desse. Estou gravando um vídeo, algo que eu queria ter começado a fazer muito tempo atrás. Muito. Bom, nem tanto, talvez uns 2 anos. E não tomei essa decisão. Pequena bifurcação no caminho errado da bifurcação, que eu sabia que era. Todo mundo sabe, você sabe, dá pra sentir essa porra. Você pode não saber o que fazer, como proceder, mas essa é outra conversa. Se é ou não é, você sabe, pra caralho. Tem alguma coisa que tá desencaixada, desequilibrada. É muito simples. Essa bifurcação aconteceu, eu sabia que eu tava no caminho errado. E tava caminhando. Sorte a minha, que eu pude desenvolver essa coragem para fazer esse salto cedo o suficiente para não me arrepender daqui a 60 anos de ter vivido uma vida de merda, de não ter tido coragem de fazer isso aqui. Vou botar uma porra da câmera na minha frente e falar com uma câmera para botar minha cara na porra da internet inteira. E eu tô dando esse exemplo específico para me abrir um pouco, para mostrar um pouco do que eu tô falando ao vivo, que é o meu caso. Eu não tô aqui pra ficar te cobrando e falando, você seu merda, você vai estar lá com 80 anos, tudo fodido, falando, por que não... Cara, eu te entendo, porra, pra caralho, claro que eu entendo. Se fosse fácil, todo mundo tava vivendo a vida dos sonhos. A grande verdade é essa, se fosse fácil, tava todo mundo feliz pra caralho, tava todo mundo saudável, tava todo mundo se divertindo, tava todo mundo mudando o mundo, e o mundo em si seria um lugar melhor para as novas pessoas que já nasceriam sem grandes problemas, sem grandes traumas, sem grandes bloqueios, para que elas mesmas, pessoas, mudassem o mundo à sua maneira. E tudo, esse ciclo da vida, que é todo um assunto à parte também, essa história do ciclo, como a vida funciona em ciclos. Mas tudo isso funcionaria de uma forma muito melhor. Mas não é o caso. Então nós estamos na vanguarda desse movimento. Nós, eu e você, estamos na vanguarda disso. O mundo, nesse momento, mais uma vez, 2020, junho de 2020, nesse momento, o mundo está passando por uma transformação sem precedentes. Sem precedentes. Você sabe o que eu estou falando? Isso aqui. É isso. É o nível de consciência da humanidade como um todo. Colocando em termos mais pragmáticos, tá? Não quero deixar isso aqui uma coisa extremamente subjetiva, conceitual, espiritual, apesar de
ter esse conceito envolvido, sim, pra caralho. A humanidade em si está no nível alto da pirâmide de Maslow, entende? Conceito de necessidades extremamente básicas e necessidades cada vez mais sutis. Quanto mais alto o nível, mais abrangente, mais subjetiva é a necessidade de um indivíduo, de um ser humano. Alguém que está morrendo de fome não está se preocupando em realização profissional. Alguém que está morrendo de sede, que está padecendo de malária, não se preocupa em mudar o mundo e ajudar as outras pessoas. Essa pessoa se preocupa em sobreviver. Essa pessoa se preocupa em não ter malária. Ela se preocupa em ter comida para se alimentar. Ela se preocupa em não morrer. Impossível pensar em algo mais sutil, mais nobre do que a própria sobrevivência quando é isso que está em jogo. A passo de que, tendo as necessidades básicas resolvidas, oxigênio, hidratação, alimentação, passa-se para um nível superior de talvez abrigo, conforto térmico, calor, certo? E assim por diante. Nós, como humanidade, estamos em um momento, em ponto alto dessa pirâmide. Certo? Hoje em dia a busca de maneira geral, né? Nós temos uma variância muito grande, mas na média a busca no momento é essa. É a realização, é o impacto positivo, é a abrangência no sentido de ajudar a servir ao outro, de transmitir informação para as outras pessoas de graça, para ajudar as outras pessoas de graça. É o que eu estou querendo fazer aqui. Espero que funcione cada vez mais. E o coletivo, né, falar que a humanidade está nesse momento, nada mais é do que dizer que nós, como indivíduos, estamos nesse momento. Porque a humanidade é um organismo, né? Não é um conceito. Talvez algumas pessoas tenham essa falsa noção de que a humanidade não sou eu. Certo? O que as pessoas fazem versus o que eu faço. O que a humanidade representa é literalmente o conjunto do que cada indivíduo que compõe a humanidade, cada ser humano, representa. E isso é um conceito muito complexo. Só mantenha isso em mente no momento. Mas eu vou tentar, como sempre é bastante difícil, quando se trata de algum assunto dessa profundidade, é sempre bastante difícil se ater a um tema mais objetivo, né? Porque a coisa abrange basicamente a fábrica da realidade. Então, eu sigo tentando o meu melhor. O tema é autossuficiência, né? Porque eu estou falando de tudo isso. Porque o processo é esse processo da pirâmide. É justamente esse. É o desenvolvimento da autossuficiência, da própria estrutura dentro de si. Pense a pirâmide de Maslow se refere muito a fatores objetivos externos, talvez, né? Coisas do mundo. Nutrição, hidratação, alimentação, são coisas que você precisa buscar fora. E, claro, desde os níveis mais sutis a coisa se vira um pouco para dentro, mas pense numa metapirâmide, certo? Algo interiorizado desse mesmo conceito, mesmo exato conceito. Buscando dentro os recursos necessários para se ter um mínimo de estabilidade, falando em termos de personalidade, estabilidade emocional, estabilidade psicológica, física, fisiológica. Esse processo necessariamente passa por momentos de caos absoluto. Desde que haja evolução, há o caos. Entre o caos e a ordem é que acontece o crescimento. Tá? É fácil pensar nisso em relação a uma criança, por exemplo. Certo?
A criança é causa absoluta. Não preciso nem colocar muitas analogias aqui. É um bicho chorão e cagão que fica lá o dia inteiro querendo comer, né? Isso se reflete, inclusive, na própria pirâmide original ali, né? O que a criança quer? Comer. Comer, tomar água, tomar leite, enfim, sei lá que porra que uma criança quer, além de sobreviver, né? Provavelmente nada. Aos poucos a criança começa a desenvolver uma própria percepção, até uma autoconsciência, né? Ela começa a perceber que ela não é o mundo, são coisas diferentes. Isso é a segunda densidade, né? É a realidade animal. Animal no sentido não no sentido acadêmico da coisa, né? Estou falando do reino animal, dos seres animais diferente de nós, seres humanos. Não que biologicamente falando exista alguma diferença, isso inclusive é um assunto, mais um assunto importantíssimo que se relaciona a isso tudo. Mas um bebê ele tem esse cérebro, né? Você pode pensar em termos de cérebro reptiliano, em sistema límbico, etc. Ele vai passando por essas etapas, só que ele passa muito rápido, né? Ali, sei lá quantos pouquíssimos anos de idade, ele já é um humano, ele já tem um neocórtex desenvolvido, ele já compreende o mundo, ele já passa a ter um intelecto desenvolvido, compreensão, de novo, a autoconsciência, que é o que nos separa dos animais. Tá? Pouquíssimas coisas separam os seres humanos dos animais, mas essas pouquíssimas coisas têm uma profundidade inacreditável, então não é à toa que a coisa é tão diferente. Uma criança não tem nenhum tipo de recurso interno, de novo, esqueça no momento a coisa de alimentação, etc. A criança não tem nenhum recurso interno para lidar com a realidade. Ela não tem autossuficiência nenhuma. Ela depende do pai, ela depende da mãe. Ela precisa criar uma estrutura interior, ela precisa entender o que é o mundo, ela precisa desenvolver um conjunto de regras e crenças dentro das quais categorizar a realidade para que ela faça algum tipo de sentido. Certo? Sem crenças, sem regras, sem filtros, não existe contato. Isso aqui é um conceito crucial, né? É o oposto de uma esquizofrenia, certo? Uma overdose, a ausência de filtros que acaba gerando uma sobrecarga. Uma overdose mesmo de informação, e o cérebro humano, a mente, não tem capacidade para lidar com a totalidade do universo. Não estou falando do universo no sentido do espaço, tá? Não, da realidade. Tá? Daqui, ó, disso, tá ao nosso redor. Certo? Existem fractais luminosos acima e abaixo de tudo aquilo que a gente enxerga, sons, né, de frequência de hertz para acima e abaixo de tudo aquilo que a gente ouve, enfim, etc, etc, etc. A realidade não é isso aqui que a gente enxerga, que a gente escuta, que a gente fareja. Não é nem fudendo. Esses são os nossos filtros. Nós enxergamos os filtros através dos quais temos contato com a realidade. Eu sei que tem um sofá aqui, você acho que não sabe, não sei se está aparecendo essa porra na câmera, mas você não sabe, você não está enxergando. Eu sei, eu estou vendo ele aqui do meu lado. O meu filtro contém isso aqui, o teu não contém. Então se eu faço isso, eu sei que eu vou bater numa parada, eu sei que vai fazer barulho, você não sabe. Né? Claro que foi um exemplo muito fútil, em comparação à complexidade desse fato, de que a realidade não é nem de perto o que a gente enxerga, o que a gente percebe, o que a gente sente. Né? Porque além dos filtros fisiológicos, além dos 5 sentidos, nós temos, né, pouco importa se cabe aqui chamar de sentidos ou não, mas nós temos outras faculdades que filtram nossa percepção do mundo. Certo? O inconsciente, as crenças, como eu falei, são fortíssimos. 2 pessoas diferentes olham para uma mesma situação, uma entra em desespero, a outra cai na gargalhada. Ponto final. Existe alguma coisa fundamentalmente diferente naquela situação? Não. É a mesma situação. Então uma criança vai desenvolvendo esses filtros ao longo da vida, necessariamente, para que se torne eventualmente um adulto funcional. E daí, né, vamos pensar melhor nisso daqui a pouco. Mas é fácil pensar em termos, assim, quando se fala da infância, da pré-adolescência, da adolescência.
Você entende que um adolescente prematuro, ele tem mais maturidade do que se espera. Bom, depende do conceito que você está usando, mas entenda dessa forma. Né? Um cara que passou por muita coisa na vida dele. Um cara que morou na rua, de repente, teve órfão, passou por 2 famílias ali durante a vida inteira, teve experiências traumáticas e tal. Existe toda uma construção muito mais pesada na cabeça desse indivíduo, por mais que ele tenha 13 anos, a passo de que uma pessoa de 30 pode morar com os pais até hoje, pode nunca ter sofrido grandes... Né? Ele seguiu o caminho, cresceu, estudou, fez faculdade, tem um trabalhinho lá, ou não tem, ou é totalmente sustentado pelos pais. Essa pessoa tem 30 anos, mas pode ter certeza que a construção da cabeça dessa pessoa, a construção da personalidade, da totalidade dessa pessoa é muito mais fraca. Não quero chamar de fraca, tá? Mas é algo nesse sentido, é mais frágil, acho que esse termo é melhor, do que o garoto de 13 anos, certo? Que teve que superar uma diversidade muito grande, um momento muito tenro da própria vida, né? Essa criança, pode-se dizer que ela é muito mais autossuficiente do que esse adulto, em termos gerais. Agora, colocando em uma forma menos extrema, né? Porque esse exemplo foi bem extremo. Pensemos em uma pessoa comum. Nasceu, cresceu numa família com pai, mãe e irmão. E cachorro. Tá? Nasceu, foi lá, passou pelos estágios da infância, pré-adolescência, adolescência, está entrando no que nós chamamos de idade adulta, que, como tudo na vida orgânica, é extremamente subjetivo. Somos nós, como sociedade, que colocamos. Isso aqui é a maturidade, isso aqui é a idade adulta, isso é a infância, isso não é, nada é nem é. Isso é só mais uma das instâncias dos nossos filtros que nós criamos. 1 litro de água não é nada. É uma invenção nossa para que exista uma padronização em relação à quantidade de água, né? Por exemplo. Enfim, essa criança se desenvolve e no início, como eu falei, ela não sabe nada, não enxerga nada, não conhece nem a si mesmo, não sabe se separar do mundo como um todo. É um bebezinho, tá? Ela passa a se desenvolver, ela passa a desenvolver a autoconsciência, ela passa a conseguir se separar, entender que eu sou diferente dele, que ela é diferente dela, entender que o mundo tem complexidades mil, entendeu? Conhecer a linguagem, conhecer códigos, conhecer esses filtros. Esses filtros dependem do quê? Hereditariedade, não genética, tá? Hereditariedade intelectual, de certa forma, né? Que os pais ensinam os valores, etc. Então, pouco a pouco, essa criança vai se moldando, vai sendo moldada. Né? De início, não tem como. Ela é moldada, é uma vítima absoluta do processo, para o bem ou para o mal. Geralmente para os dois ao mesmo tempo. Ao passar do tempo, essa criança, através desses recursos, passa a conseguir se relacionar com a realidade de uma forma específica, em determinados momentos, de determinadas maneiras, etc, etc. E passa a ter cada vez mais autossuficiência, pelo simples motivo de que consegue fazer sozinha coisas que ela não tinha nenhuma capacidade de fazer sem o acompanhamento de terceiros no início da vida. Cada vez mais a coisa é assim, até o momento onde se atinge a idade adulta, espera-se, hoje em dia menos, né, mas de forma mais tradicional, espera-se que a mulher ou o homem vá embora, saia da casa dos pais e vá morar sozinho, ou enfim, morar com o cônjuge. A ideia é essa. Essa sequência lógica da vida, lógica pra gente, né, ilustra muito bem o que seria um conceito extremamente básico de autossuficiência. Cada vez menos existe a dependência de terceiros. E daí, claro, dá para argumentar que na nossa sociedade a dependência é onipresente, né? Porque se mesmo que eu esteja morando sozinho, cozinhando minha própria comida, estou fazendo ali agora, inclusive, vai estourar essa porra dessa panela de pressão daqui a pouco,
eu comprei essa comida, eu não plantei. Eu comi um frangão aí hoje no almoço, eu não criei esse frango. Eu comprei, outra pessoa criou, não sei onde, matou, depenou, mandou para o supermercado botou lá, disponibilizou, contratou uma caixa para eu ir lá botar e pagar dinheiro para essa caixa, que contabiliza e bota de volta para a empresa num ciclo do capitalismo. Tudo bem, mas isso aqui não entra em jogo, tá? Entra só numa discussão numa discussão mais avançada, tá? Da autossuficiência absoluta, que daí volta a ser comunitário, como eu falei lá no começo. De comunidades autossuficientes, não necessariamente que envolva comunidade, mas é um extremo, né? Esse exemplo, criar suas próprias galinhas. Você tem ovo e tem carne. Né? Ter sua própria plantação, ter sua própria horta. Eu acho isso muito válido. Sem dúvida, será o meu nível de autossuficiência muito em breve. Mas aqui o que eu quero trazer é um termo mais amplo. Eu quero... A vasta maioria das pessoas está num nível muito baixo de estudo. Então falar em um nível tão avançado não faz pouco sentido. Porque eu quero trazer essa compreensão inicial de que a autossuficiência, o crescimento, a maturidade, ela não para biologicamente. Ela acontece sim a nível biológico, claro, a criança literalmente, fisicamente cresce. O bebê é desse tamanho. Percebe que eu sou maior que um bebê. Né? Então, em algum momento, como eu fui um bebê, aconteceu alguma coisa a nível físico. Não teve nada a ver com a minha vontade, com a minha disposição, ou a ausência dela. Simplesmente aconteceu. Contigo eu suponho que seja a mesma coisa. E isso é muito fácil, todo mundo compreende isso. Cresceu, né? A criança cresceu. Mas uma concepção falsa que a vasta maioria das pessoas tem é que o crescimento ele é automático. O físico tá? Não me entenda mal, sim, o crescimento físico é automático. A concepção errônea que a maioria das pessoas tem é que o crescimento psicológico é evolução, certo? A maturidade, esse é um bom termo, que a maturidade é automática. Que a gente passa, tá lá, nasce, daí vai desenvolvendo maturidade até morrer. No dia da morte tem uma maturidade muito maior do que no dia da graduação, né, aos 18, 25 anos. Já deu uma variação grande, né, para te deixar tranquilo. Mas isso é talvez a maior mentira que os indivíduos da sociedade contemporânea contam para si mesmos e entre si, uns para os outros. Não é assim que funciona. A partir de um determinado momento, a maturidade, a evolução, a expansão, o desenvolvimento passa a ser uma escolha. Não é mais uma consequência, é uma causa. Não é mais automático, é ativo. E isso é o ponto-chave. Esse é o cerne da questão. É o que separa o indivíduo autossuficiente e o indivíduo dependente, fraco, desestruturado, instável, incapaz. É a escolha consciente de gerar desenvolvimento, de continuar crescendo. Depois do momento em que o processo automático e orgânico para. Porque ele para. Tá? E provavelmente já parou no teu caso. Se você está aqui assistindo um conteúdo desse até agora, não sei que isso aqui seja um corte, mas de qualquer forma, muito provavelmente é o teu caso. Já parou. Não vai mais acontecer. Você não vai mais crescer, não vai mais se desenvolver, a não ser que você tome essa decisão consciente de fazer isso. Fazer isso. Você não vai sofrer esse processo, você vai criar esse processo. A minha própria história começou com essa epifania. Hoje em dia parece óbvio para mim, né? Mas eu sei que um dia não foi, então eu sei que para você pode não ser hoje. (17 para 18 anos eu tinha.
na época onde isso bateu, me atingiu. Até aquele momento eu estava nessa linearidade do desenvolvimento orgânico. Eu estou crescendo, as pessoas crescem, certo? Eu serei um adulto. Estava lá 15, 16, 17, serei um adulto. 18, serei um adulto, mas já não estava na hora de ser. 19, estava na faculdade, tá? Na verdade, aos 17, acho 17 para 18. Tinha acabado de entrar na faculdade. Tá, cadê? Eu não sou um adulto. Eu via ao meu redor pessoas da mesma idade que eu considerava. Eu tinha respeito, que eu considerava adultos e adultas. E não me enxergava isso em mim. Cara, eu não sei que porra eu tô fazendo. Eu não sou autossuficiente. Eu não usei um termo tão bonito na época assim. Mas, enfim, eu não me sentia homem. Homem, adulto. Como mulher adulta. O importante aqui é essa ideia da maturidade. Eu não me senti um homem, eu me senti um garoto. Um piazinho, igual a gente fala aqui. E eu fiquei em choque. Em choque. Eu falei, meu irmão, que porra é essa que tá acontecendo? Por que eu não sou um adulto? Cadê? Quando é que vai acontecer? Né? Quando é que eu vou virar um adulto? E cara, isso aí é muito comum, eu sei que é. A gente pensa que, caralho, vou ter 18 anos, vou ter 20 anos. É a virada. Caralho, eu sou um adulto. De repente você acorda no dia do seu aniversário e você fala, cara, eu continuo exatamente igual. Absolutamente nada mudou. Nada. Pois é, não vai mudar. Não vai mudar mesmo. Nunca mais, a não ser que você mude. Foi aí que eu comecei a compreender isso. Não de cara, né? Ainda assim demorou. Porque durante algum tempo eu tinha uma resistência. Eu falei, tá, mas eu acho que ainda vai acontecer, só tá demorando. Não aconteceu. Eu continuei me sentindo uma criança. Quer exemplos? Eu era magro pra caralho. Não que eu seja nenhum gordo, nem forte pra caralho. Mas eu tô pesando, sei lá, 70 e poucos quilos. Na época eu pesava 59, 60. Eu era muito magro. Tem foto dessa porra. Um dia eu mostro. Mas eu era magro pra caralho, muito magro. Então isso, para um homem, corrói um pouco a própria autoconfiança. Nesse sentido da masculinidade mesmo. Isso é importante pra caralho. Como a feminilidade é pra uma mulher. Isso era o mais óbvio. Né? Eu olhava no espelho e tava ali. Sou magro pra caralho. Eu pareço um piazão. A estrutura física, ela se reflete na estrutura psicológica. Eu aprendi isso na marra. Então não acho que é importante, não fique em negação se você é gordo, se você é magro, não fique em negação. Né? Essa história tóxica do caralho, de politicamente correto, de autoaceitação. Não porra. Autodesenvolvimento. A autoaceitação é um pilar. Você não pode se odiar. Não adianta, se você não gosta de si, se você não aprende a se amar, independente da situação, você está fudido. Não é a tua constituição física que vai resolver isso. Agora, se você não aprende a buscar o crescimento, o autodesenvolvimento, você vai continuar um gordo de merda para sempre. Você vai continuar um magrelo fudido igual eu era para sempre. E você não quer isso. Eu não quero isso para você. O mundo não quer isso de você. É muito patético. É um pedacinho do reflexo dessa imaturidade, dessa ausência absoluta de autossuficiência que é da qual a nossa geração sofre, padece violentamente. Então é um processo. Tá? A autoaceitação não implica em estagnação. Você tem que ser assim para sempre. Nem fudendo. Pelo contrário. Quem não está crescendo está morrendo. Isso é um clichêzinho, né? Parece clichêzinho. Mas não é. Presta atenção nisso. É verdade. É difícil entender só pela frase. Mas o que eu estou tentando fazer aqui é trazer essa noção. Para que você entenda que a frase reflete um conceito extremamente profundo. E se você não conheceu essas raízes, você não vai olhar para os frutos e admirar. Né? Então agora eu estou falando num sentido bem específico desse tipo de dito popular mesmo. Né? Sempre existe uma sabedoria muito grande nesse tipo de coisa.
Então, eu percebi isso. Eu falei, cara, eu sou magro pra caralho, eu não pareço visualmente um adulto, um homem. A nível psicológico, também não me sentia. Eu não sabia andar sozinho por aí, por exemplo. Sabia, perto de casa e tal, mas não sabia. Se me fala, vai para São Paulo, moro aqui no Paraná, né? Me larga no meio da rua e fala, vai lá para São Paulo. Não sabia, nem fudendo que eu ia conseguir fazer isso. Genial. Né? Até na relação com mulheres, isso aí para um homem é fundamental, da mesma forma que a expressão física. Né? Cara, um homem quer fazer um homem se sentir inútil. Diga para ele, ou mostre para ele, ou faça com que ele se sinta incapaz de lidar com mulheres. É a forma mais basal, mais primitiva de validação. É no jogo entre as energias que compõem o universo, que são a masculina e a feminina. Tire isso de um homem, e é como tirar isso de uma mulher, só que de formas bem diferentes. Você destrói a pessoa. Né? Então, no meu caso, isso era um fator também. Como reflexo do social, né? Reflexo bem direto do social. Não conseguia me relacionar muito bem com as pessoas, não tinha confiança. Confiança é tudo nesse sentido, né, da estrutura. E é um ciclo. A estrutura gera confiança, a confiança gera mais estrutura. Tudo nessa vida, a ideia do crescer ou morrer são espirais. Tá? Quem busca, quem está gerando crescimento e evolução, passa a entrar numa espiral ascendente de causas e consequências. Gera uma consequência e essa consequência vira uma causa que gera outra consequência, etc, etc, ao infinito, de forma positiva, para cima. A passo de que o contrário também é verdade. Tá? Se afunda, começa a comer um monte de merda, teu sistema fica mal, teu organismo bloqueia, isso gera diversas consequências fisiológicas, você engorda, você se enxerga mais feio, mais inútil, mais incapaz, isso te dá menos motivação. Você fala, foda-se, eu vou comer mais então. Você entra num ciclo de uma espiral negativa. Tá? Isso é normal. Então, quando isso começou a acontecer, eu falei, tá bom, cara. Parece que, não isso, né? Não da gordura. Mas enfim, nesse momento que eu olhei pra mim mesmo e percebi, eu não sou um adulto, eu não sou um homem, e parece que não vou ser, né? Parece que não vai acontecer. Tô aqui esperando, não acontece. Eu acho que eu vou ter que fazer essa merda acontecer. E deu, fiz. Eu comecei aos pouquíssimos. Não sabia merda nenhuma do que eu estava fazendo. Óbvio, não tinha, lembra do início? Eu não tinha autossuficiência. Portanto, era muito mais difícil para mim o processo. Porque eu precisava começar a criar isso sem base, sem estrutura. Entendeu? Eu precisava construir um navio, mas eu estava flutuando na água, estava à deriva no oceano. Entendeu? Não tinha base. Precisava construir base sem base. Então o processo é esse, cara. Pegar uma pedrinha aqui, entendeu? E aos poucos, que merda que tá acontecendo? E tentando entender essa porra. Onde eu tô, quem eu sou, por que eu me sinto assim? Por que eu me sinto assado? Por que aquela pessoa não é como eu? Por que aquela pessoa é mais do que eu? Por que aquela pessoa é menos do que eu? Por que nessa situação eu consigo? Por que nessa situação eu não consigo? Que tipo de bloqueio eu tenho quando eu vou fazer isso? Que tipo de bloqueio eu tenho quando eu vou fazer aquilo? Por que nesse momento eu não tenho nenhum bloqueio, etc, etc, etc. E aos poucos eu fui desenvolvendo essa base. E quanto melhor desenvolvida essa base fica, mais automático se torna o processo, mais fácil, né, de desenvolver uma base cada vez mais estruturada. E daí eu entro mais uma vez naquele conceito. Quanto mais autossuficiência já existe, menos autossuficiência é necessária. Isso é uma longa história na qual eu não vou entrar hoje. Mas como eu fiz isso? Foi muito simples. Eu fiz através da imensurável bênção presta atenção, da internet. Da internet. Só isso. Eu fui lá, no meu computador, digitei como ser
gente. Entre. Foi assim que eu... Não foi exatamente isso que eu escrevi, mas foi alguma coisa bem parecida. Pra ser honesto, não foi muito diferente disso, não. Pelo que eu me lembro. E, cara, aí começou uma jornada que estava fadada a nunca mais terminar. E é incrível, cara. Incrível. Eu descobri o sentido da vida muito mais cedo do que eu esperava. E foi nisso. Todo o conhecimento que eu adquiri, isso quando entrei na faculdade. Tá? Tinha 17 anos, foi em 2013. Foi mais ou menos nesse ano que a coisa começou. Fazem 7 anos. Tá? Tenho 25. Desde lá, eu me viciei nesse processo de autodesenvolvimento, de expansão, de evolução, de crescimento, de autossuficiência. E eu não sei se... Eu acho que dá para contar nos dedos os dias, desde aquele ano, nos quais eu não tive uma imersão nesse tipo de busca, nos quais eu não li artigos sobre isso, nos quais eu não assisti palestras e vídeos sobre isso, nos quais eu não desenvolvi na prática esses conceitos, porque isso é fundamental. Fundamental. Desenvolver, aplicar, não adianta ficar lá lendo e sonhando, falando, caralho, isso mesmo. Essa merda não é motivacional. Não é. Isso aqui é praxis. É a aplicação prática de um conhecimento, é a sabedoria. Não é o conhecimento em si. O intelecto etéreo e subjetivo. Não, essa porra é prática. Essa porra é realidade. Mais real do que isso aqui é impossível. É difícil explicar, não tem como. É um processo. Tá? Mas o que eu quero dizer é que o objetivo desta merda aqui, disso que eu estou fazendo nesse momento, é trazer tudo o que eu desenvolvi. Não é repetir, não é papagaiar um monte de informação inútil que eu li. Não é falar de banho gelado, de caralho, como é que o banho gelado pode ajudar a sua vida. Aí eu vou lá e copio a merda de uma informação que eu assisti num vídeo falando sobre isso. Não. Se eu for falar dessa merda aqui, eu vou falar da experiência, eu vou falar dos princípios, eu vou falar do que foi abstraído disso tudo, tá? Na minha prática. Não na minha porra do meu gravador, entendeu? Não no tipo de informação que eu posso repassar, mas a informação que eu... Cara, eu vou desligar aquilo ali. Tem uma panela de pressão no fogo ali que eu tô começando a ficar extremamente preocupado. Então é nesse sentido. É trazer a coisa abstraída, trazer o suprassumo disso tudo. Do que tem lá fora. Isso é outra questão, né? Eu nunca vi essa merda aqui no Brasil. Aqui no Brasil eu só vejo papagaiada. Eu só vejo repetição. Eu só vejo produtividade e objetividade e alfa, estilo de vida alfa. Foda-se essa merda, isso não significa nada. Pode ajudar, claro que pode ajudar. Para quem não tem nada, R$1 é muito. Claro que ajuda, mas que tal se for muito mais a fundo? Muito mais a fundo. Que tal se, ao invés de ganhar R$1, ao invés de ficar pedindo dinheiro, você não aprende a gerar milhões? Tá? Essa é uma analogia, tá bom? Não estou falando de dinheiro nessa porra, apesar de que também vai envolver. Porque tudo que está presente na nossa dimensão está envolvido nesses conceitos. Então sim, dinheiro também está. E sim, também através de experiência. Não de resumo do livro do Napoleon Hill. Apesar de que um resumo de um livro do Hill já pode te ensinar mais sobre dinheiro do que décadas de trabalho tradicional. Mas a ideia é essa. Né? Isso aqui, de uma forma ou de outra, não tem como. É muito, muito, muito amplo, muito, muito, muito profundo, muito abrangente. Só nesse sei lá quanto tempo que deu, deve ter dado tempo pra caralho. Pra mim não parece, né? Eu gosto muito de falar sobre isso.
Só nesse período já teve mais umas 6, 7 bifurcações aí que eu poderia ter feito. Entrado em outro assunto completamente diferente e igual ao mesmo tempo. E falado mais horas e horas sobre isso. Então é um processo. E que vai ser refinado. Né? Mas isso aqui que eu estou fazendo é um piloto. Meu objetivo aqui não é ter uma estrutura muito bem construída. Não é fazer a coisa muito bem feita e bem amarrada do início ao fim. É começar. Porque esse é um princípio importante. Eu vou falar mais sobre isso também especificamente no futuro. Qualquer projeto suficientemente grande, importante, precisa acontecer. Ele tem que ser feito antes de ser aperfeiçoado, antes de ser refinado. Possível. Tem que ser iniciado. Da forma, não importa como. E é isso que eu estou fazendo aqui nesse momento. Se ficar bom já desde o início, se servir já desde o início, não faço ideia. Eu mesmo vou ter que analisar, eu mesmo vou ter que botar à prova. Aí é bônus. Mas esse não é o objetivo. O objetivo é começar uma coisa muito, mas muito, muito grande pra caralho. E o objetivo é ajudar. O objetivo é repassar, é transmitir uma experiência que mudou completamente a minha vida. De um jeito que eu não imaginava que fosse possível. E que hoje em dia eu vejo que pessoas muito mais velhas não tiveram essa mesma experiência. Pouquíssimas pessoas no mundo tiveram isso desse jeito. Pode parecer pretensão, mas foda-se. Eu sei do que eu tô falando. Eu tô aqui por esse motivo. É transmitir isso. É trazer isso e dar oportunidade para você, dar oportunidade para as pessoas de usarem isso da forma que mais convém na situação, na realidade, na vida de cada um. Esse é exatamente o objetivo.